A gente vai continuar falando sobre isso. Vamos receber aqui no Hora H o professor Fernando Brancoli, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Brancoli, que bom tê-lo aqui no Hora H. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Thaís. Sempre um prazer estar aqui conversando contigo e quem acompanha a gente de casa também. Brancoli, mais uma rodada de ameaças. As ameaças vão ficando cada vez mais contundentes, mas na proporção inversa à contundência das ações concretas de Trump. Onde é que você enxerga esse estrangulamento da capacidade de Donald Trump de se impor na comunidade internacional? Olha, Thaís, acho que um ponto interessante é a gente lembrar que o Irã é um dos países mais sancionados do mundo e desde 1979, quando teve uma revolução por lá. Então, é um país que, de certa forma, se acostuma a lidar com sanções, a conseguir atalhos, muitas vezes, para continuar estabelecendo relações comerciais com outros países. E aí, dentro desse cálculo, até a resposta do governo iraniano hoje foi: olha, os Estados Unidos está fazendo o que sempre fez dentro desse tipo de movimentação. E pode parecer um pouco, Thaís, então, que os Estados Unidos está só repetindo o que sempre fez dentro desse tipo de elemento. Mas já tem ocorrido, sim, impactos no Irã. Lembrar que a moeda iraniana ela cai pela metade desde o início do ano. E o Irã também vem apresentando problemas em exportar petróleo, que é, obviamente, o principal commodity de geração de riqueza dentro do Irã. Agora, como você comentou agora mais cedo, né, a expectativa de que esse dia D do estrangulamento econômico, de alguma maneira, geraria já movimentações dos Estados Unidos contra países que efetivamente fazem negócios com o Irã, e aí pensando efetivamente na China, mas vale a pena lembrar, o Brasil também realiza, né, trocas comerciais com o Irã. Ele mandou dizer, o secretário do Tesouro, como você bem coloca, Thaís, não, foi só um aviso. A gente vai ver o que vai acontecer nas próximas semanas. O que volta um pouco, né, Thaís, a uma discussão que a gente vem fazendo aqui no programa ao longo das últimas semanas, que é os Estados Unidos faz esses anúncios assim muito rocambolescos, né, gigantes, diz que a coisa agora vai e no final das contas fica um pouco no meio do caminho, né? A gente não vê essas movimentações de maneira tão potente, Thaís. É o famoso taco, né? O Trump always chickens out, um apelido que inventaram para ele nos Estados Unidos. Agora, Fernando, eu tenho uma preocupação com relação à China, porque a China foi o país que vociferou com mais força contra a política tarifária de Trump, e o Trump foi obrigado a voltar atrás, apesar deles ainda estarem convivendo com tarifas mais altas. Hoje o Scott Bessent falou da China também, que a China deveria se preocupar e tal. Então, como é que você está enxergando a estratégia dos chineses, né, do governo Xi Jinping? A Mariana Jean-Jacques acabou de lembrar que o Xi Jinping está sendo esperado em Washington daqui a alguns dias. Isso fortalece Xi Jinping ainda mais? Olha, há um fortalecimento sim, Thaís, e, de certa forma, um interesse muito grande da China de olhar para o Irã como um elemento estratégico. Eu lembro, quem está acompanhando a gente, que o Irã dependia quase um terço da sua importação de petróleo, que comprava a descontos muito grandes, do Irã. Ninguém mais comprava petróleo do Irã ao longo dos últimos anos, quem comprava era a China, e dependia, de certa forma, desse tipo de fluxo. Então, não é interessante para a China, desde o ponto de vista político e nem econômico, em, de certa forma, se isolar completamente em relação ao Irã. O ponto que me parece estratégico nesse momento, Thaís, é que Trump ele está interessado também em parecer que está vencendo, que é um elemento que a gente também vem discutindo ao longo do tempo, né? A China, me parece, faz um cálculo de que pode, talvez, dizer que vai tentar recalibrar as movimentações com o Irã, ou fazer declarações que vai tentar olhar isso com mais carinho e atenção, e no final das contas não mudar tanto. E acho que tem um ponto também, né, Thaís, que a China leva em consideração, é que não há eleição, por exemplo, na China, o que faz com que o cálculo das lideranças chinesas seja diferente. Eu estou falando isso porque a gente vem repetindo, né, essa tecla, Thaís, ao longo dos últimos meses, lembrando que no final do ano tem eleição nos Estados Unidos, a chamada midterm election, em que troca parte do Congresso e do Senado. Trump está muito preocupado em perder controle de uma das duas casas, porque o preço do petróleo vem aumentando, faz o combustível nos Estados Unidos aumentar, alimentos. Então, há um cálculo chinês que pode esperar um pouco esse tipo de movimentação, e me parece que Trump está um pouco mais obcecado em ter uma vitória para apresentar para a população americana o mais rápido possível. Eu ia chegar nesse ponto, né? Essa tentativa dele de apresentar a vitória e, ao mesmo tempo, a armadilha que ele está preso. Ele consegue sair do Irã, desse conflito do Irã, até novembro? Me parece uma coisa tão improvável.
Muito improvável, Thaís. Vamos pensar, né, nos últimos quase 6 meses desde que esse conflito começou. O cálculo do Trump era que a guerra terminaria muito rápido, porque o poderio militar americano é muito grande e que o Irã não teria condições de responder. Isso deu errado. Após mais ou menos 3, 4 meses, os Estados Unidos tentam uma estratégia de negociação, promete descongelar ativos iranianos que estariam, né, interrompidos internacionalmente, que vai tentar ali autorizar o Irã a voltar à troca comercial. Isso também não funciona e agora vem a chamada guerra econômica. Não me parece que Trump tem dispositivos muito claros para tentar terminar essa guerra agora. E lembrando, né, Thaís, um ponto que a gente vem reforçando aqui, o Estreito de Hormuz, onde passa parte importante do comércio internacional, continua entreaberto, né? Ele abre, fecha, mas o fluxo não tem sido normal. Então, se a gente fosse apostar a médio prazo, o Trump tem muitas poucas ferramentas para garantir uma volta à normalidade ou uma semi-normalidade. Então, ele vai ter problemas e, como a própria discussão que a gente acabou de fazer, os números no que diz respeito à popularidade do Trump vem caindo, os números de o quanto a população americana bancaria um conflito com o Irã também vem caindo. Então, não me parece que a situação é tão interessante assim. Foi um erro, um erro de cálculo, claro, Thaís. O Trump esperava que a guerra ia acabar muito rápido e não foi o que aconteceu. Esse erro ele não vai assumir jamais, talvez, quem sabe, perdendo o apoio considerável dos próprios republicanos, que começa a mostrar mais brechas e porosidade, né? Vamos acompanhar. Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite, uma boa semana. Boa semana, Thaís. Sempre um prazer. Até a próxima.